Olá pessoal, Marcos Toninho, marqueteiro confesso, a gente está aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre planejamento no Facebook. Mas antes disso, para quem ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva, é bastante importante para a gente. Bem-vindos ao Confessionário. Bom pessoal, e quando eu começo a falar de planejamento no Facebook, eu gosto de citar duas questões, o como e o que. Quando eu falo do como, é a questão ferramental, é como eu vou postar, como eu vou utilizar todas as ferramentas, tanto de Facebook, e aí a gente pode imaginar para outras mídias sociais, Instagram, enfim. Mas hoje não é esse o nosso assunto, a gente vai falar sobre o que e a gente vai entender o que postar, o planejamento de como a gente vai postar no Facebook. Pessoal, é a primeira dica, a gente vai falar sobre a frequência de postagens. E isso não pensem que vai servir só para quem não posta ainda ou para quem pretende começar. Isso serve para quem já vem fazendo esse trabalho e não entende muito bem como funciona a frequência. O que eu costumo dizer, para quem não tem esse hábito, a gente começa de duas formas. Ou a gente vai começar com 2 dias na semana, terça e quinta, ou a gente vai começar com 3 dias na semana, uma postagem um pouquinho mais frequente, que seria segunda, quarta e sexta. Assim a gente começa a ter ritmo de postagem e a gente começa a entender que no futuro a gente vai começar a antecipar as postagens trabalhando com um verdadeiro planejamento de postagens. Quando a gente começa a ter um ritmo adequado de postagem, seja 2 vezes por semana ou seja 3 vezes por semana, a gente começa a entender o que a gente precisa postar e começa a se dedicar a essa questão. Pessoal, vamos à prática. A gente vai tratar aqui de um exemplo de uma empresa que eu trabalho, que eu montei em planejamento, que é uma empresa de ramo esotérico. E que vocês consigam utilizar os exemplos que eu dou para essa empresa para os negócios de vocês. Vamos lá, pessoal, acompanhem aqui comigo. Como foi o planejamento e o que a gente imaginou de postagens para o Facebook dessa empresa? Então a gente vai tratar de datas comemorativas mundiais, nacionais e regionais. Todos vocês podem trabalhar esse item de datas importantes como Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Páscoa, que são datas mundiais, datas nacionais e as datas regionais, obviamente, vai depender da região da onde você está inserido, mas aí você pode colocar dentro das suas postagens, dentro do seu cronograma, algumas coisas interessantes que fazem parte da região do seu negócio. Outro item que vocês devem dar bastante atenção são as datas importantes do seu setor. O que são as datas importantes do setor? Por exemplo, no meu ramo do mundo esotérico, que é o exemplo que a gente traz agora, a gente sempre vai citar as datas de santos, por exemplo, a gente vai falar sobre o Dia das Bruxas, a gente vai falar sobre o dia do Ganesha, sobre o dia do Buda, sobre o dia do Índio, que é um produto que a gente vende na loja também. Então a gente vai ficar atento às datas que são específicas do mundo esotérico. Um outro item que a gente criou dentro da nossa comunicação do Facebook foi falar sobre viagens esotéricas. Então ali a gente dá dicas de viagens de cunho esotérico, místico e esotérico. A gente fala sobre Machu Picchu, sobre Santiago de Compostela, sobre viagens à Meca, ao Vaticano, e a gente vai começando a ambientar nossos clientes sobre o mundo esotérico que é gigante. Mais um item que a gente criou para postagens da nossa empresa. Dicas da bruxinha. Dentro das dicas da bruxinha, a gente vai mudando os assuntos. Mas um assunto que a gente descobriu e traz para os nossos seguidores é a bruxinha dando dicas de brincadeiras místicas. Por exemplo, vocês sabiam que jogo de bola, que a amarelinha, que o chocalho, isso tudo envolve o mundo místico? Então, com as dicas da bruxinha, com um layout propício para isso, a gente apresenta essas dicas de uma forma leve e engraçada, que as pessoas vão se inteirando cada vez mais com o nosso mundo e que elas se aproximem da nossa marca cada vez mais. Um outro assunto muito interessante dentro do nosso mundo são os signos. Então a gente trabalha hoje a troca de signos mensalmente. Por que a gente faz mensal? Hoje, pela quantidade de postagens que a gente realiza na página, que são 2 vezes por semana, trocar mensal é importante para a gente. Mas se a gente começar a ter uma regularidade, uma frequência maior de postagens, quem sabe a gente começa a trazer os signos até mesmo semanalmente. Então isso vai depender de a gente aumentar a frequência, mas a questão é que a gente já tem o conteúdo e a gente já trabalha ele mensalmente. Como vocês podem perceber, a gente já falou de 1, 2, 3, 4, 5 assuntos para chegar no assunto produtos. Depois de a gente ter
um planejamento muito grande, muito bem encorpado sobre diversos assuntos correlacionados ao mundo esotérico, a gente fala sobre produtos. Não necessariamente nessa ordem e não necessariamente a gente vai falar sobre todos esses assuntos e só depois falar produtos. A gente pode inserir produtos no meio desse contexto. Mas o que eu quero representar aqui é que a quantidade de assuntos correlacionados é muito maior do que a quantidade de assunto de produtos que eu vou falar, produtos ou serviços que eu vou falar de uma empresa. E explicando para vocês a questão de a gente ter um número de postagens de assuntos correlacionados ao nosso muito maior do que o assunto de produtos, a gente utiliza essa regra. Princípio de Pareto, regra 80-20. Para quem não conhece o princípio de Pareto, ele nos apresenta que 80% dos nossos resultados vem de 20% dos nossos esforços. Ou, se a gente levar para uma outra realidade, 80% do aprendizado de um livro vem de 20% do seu conteúdo. É essa regra que a gente utiliza nas postagens do nosso Facebook. Então, 80% dos assuntos vão ser correlacionados ao nosso mundo e 20% do assunto vão ser sobre nossos produtos ou serviços. E é isso aí, pessoal. Agora, mãos à obra. A gente falou aqui sobre algumas dicas importantes de Facebook. São dicas simples, dicas rápidas que vão ser efetivas na construção das suas páginas e que vão gerar engajamento com o seu público-alvo. Pessoal, então esse foi o nosso vídeo de dicas matadoras de Facebook para o seu negócio. E não se esqueçam, deem um like, compartilhem, se inscrevam e comentem, pessoal. Falem sobre o que vocês querem ouvir nos próximos vídeos e a gente se vê lá, certo, gente? Um abraço!